Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. E hoje eu quero falar de um dos meus escritores favoritos. Escritor, poeta, crítico literário e uma das pessoas mais fascinantes do século XIX, que é Edgar Allan Poe. Poe nasceu em 1809 e faleceu em 1849, portanto viveu apenas 40 anos. E nesses 40 anos produziu muita coisa. Exímio contista, um poeta maravilhoso, um artífice da palavra, alguém não apenas com ideias originais e uma imaginação potente, mas também com um domínio da língua inglesa e com um cálculo na hora de escrever que muita gente parece ignorar. Poe ficou preso na armadilha do poeta louco, como diria Belchior, ou do estereótipo do romântico que definha e morre jovem, vítima da tuberculose, dos seus vícios, do pobre coitado morando em uma mansarda e definhando de amores pelas musas, sejam elas de carne e osso ou sejam elas imaginárias. E muita gente compra essa ideia do Poe romântico da mesma maneira como posteriormente vão comprar a ideia do Van Gogh totalmente louco e alucinado jogando tinta na tela sem qualquer cálculo, sendo que Van Gogh foi um dos pintores mais meticulosos no trabalho de cor, nos seus estudos profundíssimos antes de se aventurar. Embora ele pintasse rápido e pintasse de uma maneira que parece até desleixada, havia ali muito e muito cálculo e uma abordagem totalmente intelectual da pintura. E Poe é similar, quer dizer, Poe foi um escritor que jamais colocou uma palavra no papel sem antes fazer cálculos e mais cálculos e confrontos e planejamentos para que do momento em que sua obra ficasse concluída, ela fosse exata, certeira, perfeita. E isso acontece nos poemas, isso acontece nos contos, isso acontece até pensando mais amplamente nas visões para além da literatura que ele nos mostra. Porque Poe é o predecessor das histórias policiais, quer dizer, Conan Doyle e Agatha Christie se inspiraram nos... Poe produziu 3 contos policiais: a Carta Roubada, Os Crimes da Rua Morgue e O Mistério de Marie Roget. E a partir daí, na figura do Dupin, muitos detetives do final do século XIX e do início do século XX foram inspirados. Ele também praticamente criou uma releitura da ficção científica muito interessante. Você tem a viagem, ele tem um conto em que é feita uma viagem à Lua num balão de ar quente. É um negócio muito louco e muito legal, porque é uma literatura fantástica. Ao mesmo tempo em que ele introduz questões científicas e pode ser uma ficção científica,
paralelo a isso, ele coloca elementos fantásticos, ele consegue fazer uma mistura dos dois gêneros e criar algo que é único. Ele trabalha com vida após a morte, com gente enterrada viva, todo o horror gótico da primeira metade do século XIX está aí em vários dos seus contos. Aquelas mansões senhoriais cheias de maldições, pessoas vivendo fantasmagorias porque estão para além da própria vida. É muito legal, é muito interessante, é muito bem escrito, é um texto maravilhoso. É claro que se você é daquelas pessoas que é apaixonada pela maneira atual de escrever, essa maneira direta, sem qualquer sofisticação, sem qualquer sutileza, que é feita quase pensando que o leitor é pouco mais que uma criança grande, provavelmente você não vai gostar, porque a prosa do Poe é extremamente rebuscada, porque ele retrata personagens de uma determinada classe social no protagonismo de vários dos seus contos, e ele faz questão de distinguir essas pessoas pela linguagem. Da mesma maneira que quando ele retrata tipos mais populares, ele absorve essa linguagem mais popular, ele é muito bom nas questões de linguagem. E ele é sensacional deixando pistas nos textos, mas não são quaisquer pistas. Poe era radicalmente contra a literatura ser didática ou alegórica ou algo assim que facilitasse ao leitor um entendimento raso do texto. Então, em todos os seus contos e mesmo nos poemas, há pistas escondidas, há subtextos, há jogos de palavras que só fazem sentido em inglês, mas que quando você percebe o sentido, é como se tudo descortinasse e você passa a olhar para cada detalhe de uma maneira totalmente diferente. E é por isso que eu escolhi William Wilson, porque é um dos meus contos favoritos. Eu gosto da grande maioria deles, o manuscrito enterrado em uma garrafa, o conto lá do escaravelho, que tem toda aquela criptografia para descobrir o tesouro, a Metzengerstein, que é um pouco sobre reencarnação, há contos dele que são satíricos, há outros que são irônicos, há outros que reproduzem a linguagem da loucura, mas é uma reprodução calculada. Isso não significa que Poe estivesse delirando quando escreveu, como muita gente acredita. Pelo contrário, vem da observação dele sobre as pessoas e sobre a maneira como as pessoas se comportam em determinadas circunstâncias, muitas dessas descrições sobre a bebedeira, a loucura. Um dos melhores contos que eu já vi sobre vingança é o do barril de amontilhado, que você nem chega a saber por que o cara está se vingando, mas você é envolvido pelo clima. E há de tudo. Eu sempre recomendo pôr para... Cara, se você passou dos 15 anos e tem condição de ler um texto mais sério e tem um bom dicionário perto, ou se você já é um leitor e tem um domínio da palavra escrita, Poe é um escritor que não tem como você não gostar. Se a pessoa chegar para mim e falar que nunca leu nada do Poe que gostasse, eu chego a duvidar se a pessoa leu mesmo ou se é mais uma daquelas pessoas que leu 2 páginas e descartou porque não conseguiu entender ou qualquer coisa do gênero. Mas uma das coisas que mais me fascina no Poe é exatamente o uso exímio da linguagem. Que, convenhamos, se o cara é escritor, não está fazendo mais do que a obrigação, gente.
escritores que escrevem para gente sem repertório, sem linguagem e sem bagagem, que escrevem obras que vão ser lidas e descartadas, que fazem da leitura um passatempo menor, sabe? Algo que é como tomar um sorvete, ou, sabe? Algo que você fez e depois que fez já não significa mais nada. Poe é exatamente o oposto disso, e é por isso que eu amo. Eu não tenho paciência com as novas formas de escrita. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa do século XIX, muito embora tenha nascido no século XX. Eu gosto de muitos escritores da primeira metade do século XX. Da segunda metade eu gosto de pouquíssima coisa, e do que eu tenho visto do século XXI, pouquíssima coisa também, exatamente por causa dessa mercantilização da literatura, dessa influência das editoras de levar os escritores a produzir textos apenas vendáveis, nada que vai ser lido daqui 50 anos. A maior parte da produção literária corrente, daqui 50 anos sequer vai ser uma nota de rodapé na história da literatura. Então, eu sou essa pessoa chata, pernóstica, elitista, pode me chamar do que quiser, mas eu amo esse tipo de texto. E eu escolhi William Wilson não apenas por ser um dos meus favoritos, mas porque ele é cheio dessas coisinhas, sabe? Dessas filigranas. É um texto muito forte, apaixonado, escrito em primeira pessoa, como a maioria desses contos, só que dessa vez não tem odes de paixão a uma mulher morta, enterrada viva ou que voltou dos mortos, não tem nada daqueles clássicos do Poe. É simplesmente um cara que aparentemente está lutando contra o seu doppelganger, quer dizer, o seu duplo. É um cara que é um filho mimado da elite, que sempre fez o que quis, que tem uma série de, como ele mesmo chama, de depravações, de maldades, e é alguém que se espojou no mergulho no opróbrio, sabe? Essa pessoa que. E agora esbanjei dicionário, né? Mas é essa pessoa que mergulhou na maldade, no que existe de pior, no vício e gostou. E agora que ele está morrendo, ele resolve contar a própria história exatamente na oposição entre ele e o outro William Wilson, o cara que ele encontrou na escola, que aparentemente nem era tão fisicamente parecido com ele, na visão dele, mas que todo mundo achava. E que, ao falar, emulava a fala dele, e ele se sentia desmascarado, ele sentia que o outro William Wilson era alguém que estava ali para mostrar como ele era uma fraude, como ele era patético, como ele era ridículo. E ele usa esse pseudônimo William Wilson porque ele tem vergonha de dar o verdadeiro nome e assim sujar ainda mais o nome da sua família. E esse tipo de escrúpulo romântico, né? Porque hoje as pessoas cometem as maiores atrocidades e o nome de família ou a honra, foda-se, né? Mas o Poe vai escrevendo o texto de uma maneira em que você vai vendo o esforço que o tal William Wilson faz para mostrar como ele foi decaindo e decaindo, não apenas porque ele tinha algum tipo de problema, a natureza imaginativa e apaixonada de sua família, porque não se esqueçam, Poe está escrevendo em 1839. Esse conto foi publicado pela primeira vez em 39 e depois em 40 ele fez parte da coletânea Histórias Extraordinárias, que aqui saiu
pela Abril no fim dos anos 70, início dos 80, né? E o meu tá todo gasto, né? Porque eu ganhei na época em que saiu na banca, meu pai comprou para mim, então eu tenho esse livro comigo há bem uns 40 anos, uns 39 anos, por aí. E ele tá pensando, o Poe, quando faz esse tipo de personagem, na hereditariedade, porque naquele tempo se acreditava que a loucura, os vícios, tudo era hereditário, tudo vinha. Algumas famílias nasciam amaldiçoadas e essa maldição continuava geração após geração. Sempre havia algum louco trancado numa torre, na mansão familiar, ou sempre havia alguém que se entregava aos vícios. Isso vai continuar, porque se vocês pegarem o Cão de Baskerville, do Conan Doyle, que é um dos romances do Sherlock Holmes, vocês vão encontrar ali também toda essa coisa de que a maldição da família, a geração após geração, e todo mundo tem isso como algo normal. A ciência da época, que está engatinhando, acaba meio que normalizando esse tipo de coisa. Foi só no século XX que se passou a considerar as doenças mentais como doenças e não como maldições de família. Uma boa parte do século XIX, mesmo os alienistas mais progressistas e com uma visão mais cientificista, ainda deixavam uma parte para a hereditariedade, mesmo que considerassem as condições ambientais, mesmo que considerassem todo tipo de outras interpretações, ainda essa hereditariedade na doença mental tinha uma força enorme na percepção social da doença. Então, quando o Poe está caracterizando essa personagem, quando ele está dando essa identidade e na maneira como o William Wilson se narra, toda essa força da maldição familiar mesmo, de que os pais eram pessoas imaginativas, cheias de paixões, mas fracas. E que ele se fortaleceu na fraqueza dos pais. E que a partir do momento em que ele conheceu seu homônimo, seu duplo, seu doppelganger, o outro William Wilson, ele passou a ser cada vez mais ruim por oposição ao fato de que William Wilson, o outro, era alguém decente e era alguém com força de caráter, que ao longo da vida muitas vezes impediu que ele cometesse torpezas e atos cruéis e que ele prejudicasse outras pessoas, mas ele foi ficando cada vez com mais raiva do outro William Wilson se interpor. E é aí que a coisa descamba. E tudo isso vai descrito com uma riqueza de detalhes, com uma deliberação contida, com toda, mostrando que é praticamente um fado, que é uma força do destino e que não havia outra opção, que em momento algum ele teve a opção de puxar o freio de mão e pensar: por que eu estou fazendo isso? Não. Toda essa coisa familiar da imaginação, da paixão, do excesso, vai sendo alimentado e retroalimentado a cada novo acontecimento. E é maravilhoso. E olha, gente, spoiler de um conto que tem quase 200 anos, por favor, me poupem. Se você não quer saber o que vai acontecer, então ou você para por aqui no vídeo e eu agradeço a sua atenção até agora, ou se você quer ler, eu vou deixar um link aqui na descrição com o PDF do conto para você ler e depois voltar ao vídeo, ou se você achar que o vídeo despertou a sua atenção, para você ler depois. Toda a questão ali
e isso você não vai encontrar, eu aprendi isso com um professor muitos e muitos anos atrás, é que há duas chaves para você ler logo no início. Uma é a epígrafe do conto, que é uma epígrafe que fala em consciência. E Poe usava muito das epígrafes. Se você ler com atenção a epígrafe de cada conto, você vai ter uma pista sobre como interpretar posteriormente todo o texto e o subtexto do conto. Agora, William Wilson, o nome te dá uma pista, porque William pode ser decomposto em Will I am. Will I am. Serei eu? Então, serei eu Wilson? Como a partícula é interrogativa, você mesmo atribui o ponto de interrogação. Ele não precisa fazer isso no título. No título ficaria muito óbvio. Então, o título é só o nome do cara. Mas se você faz essa decomposição, serei eu Wilson? Você percebe que o outro William Wilson, o decente, o cordato, o honesto, o incorruptível, é praticamente um desdobramento do William Wilson depravado. É a sua consciência que toma forma. E aí entra a literatura fantástica. É evidente que ele é um conto fantástico. Ele passa se digladiando o tempo todo com a consciência. E no ato final, quando ele mata o outro William Wilson, ao ter matado a sua consciência, ele se mata. Mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele não... Quer dizer, é praticamente uma metáfora para dizer que ele matou o melhor de si, quando ele conseguiu matar o outro. E é tudo muito fantástico, é tudo muito... Mas ele não é fantástico naquele sentido de homenzinhos verdes, de coisas lisérgicas, não, é algo muito... Você, quando ele está contando a sua vida naquela escola horrorosa no interior da Inglaterra, e cada um daqueles, você encontra ecos, você vai encontrar esse mesmo tipo de cenário depois em Dickens, você vai encontrar, sabe, Dickens está escrevendo também muitos desse tipo de cenário, de escolas horríveis com diretores e professores medíocres que cobram o olho da cara e maltratam as crianças, e a inutilidade de se aprender nesse tipo de sistema. Há muita coisa ali. É para ler com atenção, é para ler com carinho, com cuidado, é para transformar a leitura em uma homenagem a esse escritor magnífico que foi o Edgar Allan Poe. E que eu recomendo sempre, que eu recomendo qualquer conto dele. Essa coletânea Histórias Extraordinárias, que surgiu em 1840, é muito legal porque tem de todos os tipos, tem sátira, tem... ela tem essa edição da Abril tem o índice no final. E você vai encontrar aqui O Gato Preto, que é um clássico, O Barril de Amontilhado, A Queda da Casa de Usher, que foi adaptada. Nenhuma das adaptações do Poe funciona, porque eu acho que o Poe funciona melhor com animações do que com o que o pessoal hoje chama de live action. Por exemplo, existe, e talvez vocês encontrem no YouTube, eu não me lembro, The Telltale Heart, né, o Coração Delator, é um
É um desenho totalmente expressionista, genial, e o conto é declamado pelo James Mason, o ator britânico. Maravilhoso! E eu me lembro que a gente assistia a isso na extinta TV Tupi, e eu acho que depois a Bandeirantes tinha esse. Era um desenho que passava no horário infantil, só que com ele mostrando. Quer dizer que o cara que matou e depois ele ouvia o coração da vítima até se entregar. É o precursor de Crime e Castigo do Dostoiévski. É onde está a ideia inicial do Crime e Castigo, se vocês me permitem essa viagem. Mas aqui vocês vão encontrar também O Poço e o Pêndulo, a Aventura Sem Paralelo do Hans Pfaall, que é o cara que foi à Lua e voltou, o Escaravelho de Ouro, que é esse da criptografia, a Descida ao Maelstrom, que é sobre os redemoinhos. Ah, olha, tem os 3 contos policiais do Dupin. Se vocês nunca mais encontrarem outro livro do Poe, aqui em termos de contos vocês vão encontrar os melhores. Mas ele tem mais, ele tem muito mais, e os poemas também são Annabel Lee, O Corvo. É uma sofisticação linguística inacreditável. Então, este episódio do museu foi exatamente para isso. Para, se você nunca ouviu falar de Edgar Allan Poe, esteja formalmente apresentado. Se você já ouviu e é um fã como eu, isso é muito mais para que a gente divulgue a palavra do Poe, sabe? Sejamos testemunhas do Poe, porque durante a minha juventude foi um dos escritores que mais me fascinou, e é um fascínio que eu guardo até hoje. Toda vez que eu releio um conto dele, mesmo eu sabendo a trama, mesmo eu sabendo o que vai acontecer, é como se a linguagem dele se descortinasse pela primeira vez e eu sempre encontro mais alguma coisa. É incrível, é maravilhoso, e quanto mais eu vivo e mais conheço a obra de outros escritores que lhe sucederam, mais eu percebo o quanto o Poe influenciou gerações inteiras. Que uma boa parte dos gêneros que no século XX se tornaram populares de ficção surgiram a partir dele. O romance policial, a ficção científica, o horror, esse horror gótico que perpassa a primeira metade do século XIX, com tudo que ele tem de romântico, com tudo que ele tem de reflexivo, de personalista, de subjetivo, está lá em Edgar Allan Poe e está para que mais e mais gerações se inspirem e produzam obras em sua esteira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um roteiro feito com muito carinho. Está muito longe de esgotar Edgar Allan Poe, e se eu pudesse eu faria mais uns 20 vídeos só falando da obra dele. Mas esse aqui está bom para começar. Então este foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Espero que vocês tenham gostado. Cuidem-se muito. Semana que vem lá no meu canal original, que leva meu nome por extenso, e na semana seguinte de volta aqui no museu. Cuidem-se muito e até a próxima.